Em todos os cantos do nosso extraordinário planeta, desenrola-se um drama contínuo, uma dança eterna entre a vida e a morte. O reino animal, em sua vasta e complexa tapeçaria, é um palco onde predadores e presas executam estratégias de uma genialidade surpreendente. Cada movimento é calculado, cada decisão é crucial. Desde as savanas ensolaradas até as profundezas escuras dos oceanos, testemunhamos táticas que rivalizam com as dos mais brilhantes estrategistas humanos. É um jogo de inteligência, paciência, força e, por vezes, de pura sorte, onde a sobrevivência é o único prêmio que importa. Aqui, não há vilões ou heróis, apenas participantes em um ciclo imutável. Um predador que hoje triunfa pode, amanhã, tornar-se a presa. Uma presa que escapa por um triz aprende uma nova lição para o futuro. As inovações táticas são constantes, uma corrida armamentista, evolutiva que moldou cada espécie de forma única e fascinante. Neste vídeo, vamos mergulhar em algumas das mais incríveis estratégias de caça e defesa que a natureza tem para nos mostrar, revelando a mente brilhante por trás dos instintos. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada pelo espetáculo da vida selvagem. Se, como nós, você se maravilha com a engenhosidade do mundo natural, por favor, deixe o seu curtir no vídeo. E, enquanto assiste, gostaríamos muito de saber qual animal, na sua opinião, possui as táticas de caça mais fascinantes. Deixe o seu comentário abaixo e vamos partilhar o nosso espanto. Agora, prepare-se para testemunhar o mundo animal em ação. Na vasta planície africana, a velocidade é uma arma, mas não é a única. O guepardo, o animal terrestre mais rápido do mundo, é frequentemente visto como um mero velocista. No entanto, a sua estratégia é muito mais sofisticada do que uma simples corrida desenfreada. Cada caçada é um exercício de cálculo preciso, uma ponderação entre o gasto de energia e a probabilidade de sucesso. Ele não persegue qualquer presa, ele seleciona o seu alvo com um cuidado meticuloso, procurando os vulneráveis, os jovens ou os distraídos. A sua aproximação é furtiva, usando a vegetação alta como cobertura, encurtando a distância antes que a explosão de velocidade comece. É uma demonstração de paciência que precede o poder. Quando a perseguição se inicia, é um espetáculo de pura potência e agilidade. O seu corpo longo e flexível, a sua cauda atuando como um leme para mudanças de direção abruptas, tudo é otimizado para a velocidade. Mas esta explosão é insustentável. O guepardo sabe que tem apenas alguns segundos antes que o seu corpo superaqueça e a exaustão se instale. A caçada é, portanto, uma corrida contra o tempo, um ato de equilíbrio no fio da navalha. Se o abate não for rápido e preciso, a energia gasta pode ser fatal, deixando-o vulnerável a outros predadores. Cada vitória é uma prova de uma estratégia perfeitamente executada. Nas imensidões azuis dos oceanos, a inteligência coletiva atinge um nível de sofisticação notável. Orcas e golfinhos, com os seus cérebros complexos e laços sociais fortes, transformam a caça numa arte colaborativa. Não são apenas um grupo de predadores a atacar ao mesmo tempo. São uma unidade coordenada, com papéis definidos e comunicação constante. Um grupo de orcas pode criar ondas com as suas caudas para desalojar uma foca de um bloco de gelo. Uma tática que requer uma sincronização perfeita e uma compreensão profunda da física das águas. Cada membro conhece a sua função, executando-a com uma precisão que parece coreografada. Os golfinhos, por sua vez, empregam estratégias igualmente brilhantes. Podem cercar um cardume de peixes, formando um círculo que se aperta progressivamente, criando uma bola de isco densa e irresistível. Em algumas regiões, chegam a encurralar os peixes contra bancos de areia, ou até mesmo a usar a lama do fundo do mar para criar uma rede temporária, confundindo e aprisionando as suas presas. Estas não são ações instintivas cegas.
São técnicas aprendidas, passadas de geração em geração, adaptadas ao ambiente local. É a prova de que, no mundo animal, a união não só faz a força, mas também a genialidade. No jogo da sobrevivência, por vezes a melhor estratégia não é mover-se, mas sim desaparecer por completo. O peixe-pedra é um mestre consumado desta arte mortal. Perfeitamente camuflado entre os corais e as rochas do fundo do mar, ele é praticamente indistinguível do seu ambiente. O seu corpo nodoso e a sua coloração irregular imitam o leito do oceano com uma precisão assombrosa. Ele não persegue a sua presa. Ele espera que a presa venha até ele. Com uma paciência de monge, pode permanecer imóvel por horas, um predador invisível à espera do momento exato. A sua única ação é um ataque fulminante, um dos mais rápidos do reino animal, engolindo a vítima desavisada num piscar de olhos. Em terra, o camaleão eleva a camuflagem a um novo patamar, tornando-a dinâmica. A sua capacidade de mudar de cor não serve apenas para se esconder, mas também para comunicar e regular a sua temperatura. Quando caça, ele move-se com uma lentidão deliberada, quase hipnótica, cada passo cuidadosamente calculado para não perturbar o ambiente. Os seus olhos, que se movem de forma independente, perscrutam o mundo em 360 graus, localizando um inseto desatento. Então, a sua arma secreta é revelada, uma língua incrivelmente longa e pegajosa, projetada com uma velocidade e precisão balísticas. É o clímax de uma performance de paciência e ocultação. A inteligência não é apanágio exclusivo dos mamíferos. Nos céus, encontramos mentes brilhantes capazes de resolver problemas complexos e de aprender com o ambiente de formas surpreendentes. Os corvos, em particular, exibem uma capacidade cognitiva que continua a espantar os cientistas. Eles são conhecidos por usar ferramentas, como dobrar um arame para criar um gancho ou largar nozes em estradas para que os carros as quebrem. Esta não é uma simples repetição de comportamento, é uma demonstração de planeamento e de compreensão de causa e efeito. Eles observam, aprendem e adaptam as suas estratégias, transmitindo esse conhecimento a outros membros do seu grupo. Os gaviões, por outro lado, combinam uma visão extraordinariamente aguçada com uma compreensão tática do terreno. Eles não voam simplesmente à procura de presas. Utilizam as correntes de ar ascendentes para planar sem esforço, conservando energia enquanto examinam o solo com uma precisão incrível. Conseguem avistar um pequeno roedor a centenas de metros de distância. O seu ataque é uma obra-prima de aerodinâmica e timing, um mergulho calculado que ajusta a trajetória em função do vento e dos movimentos da presa. É uma inteligência em ação, uma mente afiada que governa os céus e domina a arte da caça a partir de cima. Quando o sol se põe e a escuridão envolve a paisagem, um novo conjunto de predadores emerge, equipados com sentidos que transformam a noite no seu domínio. A coruja é a rainha da caça silenciosa. As suas penas têm uma estrutura única, com bordas serrilhadas que abafam o som do seu voo, permitindo-lhe aproximar-se da presa sem ser ouvida. O seu disco facial funciona como uma antena parabólica, canalizando os mais ínfimos ruídos para os seus ouvidos assimétricos, o que lhe permite localizar a posição exata de um rato a farfalhar sob a neve ou a folhagem. A sua visão noturna é excepcional, mas é a sua audição tridimensional que a torna uma caçadora noturna tão formidável. Em terra, os gatos selvagens, desde o lince ao pequeno gato bravo, partilham esta mestria da escuridão. Os seus olhos, com pupilas que se dilatam enormemente, captam cada partícula de luz disponível. Os seus bigodes sensíveis funcionam como um sistema de radar tátil, ajudando-os a navegar por entre a vegetação densa sem fazer barulho.
Tal como as corujas, a sua aproximação é o epítome da furtividade. Eles movem-se com uma graça fluida, as suas patas almofadadas, não deixando rastro sonoro. É uma caçada baseada na paciência, no silêncio e na exploração de sentidos que nós, humanos, mal conseguimos imaginar, transformando a noite num palco de suspense e precisão. Para os grandes herbívoros das planícies e florestas, a sobrevivência reside frequentemente na força dos números. Uma zebra ou um gnu sozinhos são alvos vulneráveis. Mas juntos, em manada, tornam-se uma fortaleza em movimento. A sua principal estratégia de defesa é a vigilância coletiva. Com centenas de olhos e ouvidos atentos, é quase impossível que um predador se aproxime sem ser detetado. Quando o alarme soa, o pânico que se segue não é totalmente caótico. É uma explosão coordenada de movimento, uma debandada em massa que confunde e sobrecarrega os sentidos do caçador. Tentar isolar um único indivíduo no meio desta confusão é uma tarefa imensamente difícil. Os cervos, nas florestas, adotam táticas semelhantes, aliadas a uma agilidade incrível para navegar em terrenos complexos. Quando perseguidos, não correm simplesmente em linha reta. Executam manobras evasivas, saltando sobre obstáculos e usando o seu conhecimento do território para enganar o predador. A fuga não é apenas uma corrida, é uma dança estratégica. O grupo pode dividir-se, forçando o predador a fazer uma escolha instantânea, ou podem usar rios e terrenos íngremes como barreiras naturais. É uma demonstração de como a cooperação e a agilidade podem ser armas defensivas tão eficazes como as garras ou os dentes de um predador. Nas profundezas do oceano, a realidade é fluida, e poucos animais a manipulam com a mestria do polvo e da lula. Estes cefalópodes são os ilusionistas supremos do mundo marinho. A sua pele está coberta de milhares de células especializadas, os cromatóforos, que lhes permitem mudar de cor, padrão e até de textura numa fração de segundo. Um polvo pode desaparecer contra um recife de coral, imitando não só a sua cor, mas também a sua forma tridimensional. Essa camuflagem dinâmica não é apenas para defesa, é uma ferramenta de caça ofensiva. Escondido à vista de todos, ele espera que um caranguejo ou peixe desavisado passe perto, para então desferir um ataque surpresa com os seus tentáculos ágeis. As lulas levam essa arte a outro nível, usando a bioluminescência e jatos de tinta para criar confusão e escapar. Quando ameaçadas, podem expelir uma nuvem de tinta escura que não só obscurece a visão do predador, mas que também pode ter uma forma e consistência que imitam a própria lula, criando um engodo perfeito. Enquanto o predador ataca a nuvem de tinta, a lula, que muitas vezes muda para uma cor pálida, escapa-se silenciosamente. É uma combinação de engano visual, manobras de diversão e propulsão a jato, uma estratégia multifacetada que demonstra uma inteligência notável e uma adaptação sublime ao seu mundo aquático. A caça em grupo, quando executada com a precisão de uma alcateia de lobos ou de um clã de hienas, é uma das forças mais formidáveis da natureza. Para os lobos, a caçada é uma operação altamente estratégica, baseada numa comunicação complexa e em papéis sociais bem definidos. Eles não perseguem a presa de forma aleatória. Usam o terreno a seu favor, conduzindo alces ou bisontes para áreas onde a sua mobilidade é limitada, como neve profunda ou margens de rios. Diferentes membros da alcateia assumem papéis específicos. Alguns podem iniciar a perseguição, enquanto outros, mais fortes, esperam para executar o ataque final. A sua resistência permite-lhes perseguir as presas por longas distâncias, testando a sua força e procurando sinais de fraqueza. As hienas, muitas vezes subestimadas como meras necrófagas, são caçadoras incrivelmente eficazes e inteligentes. O seu clã,
liderado por uma fêmea dominante, é uma unidade social complexa. A sua força reside na persistência e na força bruta dos números. Elas podem separar um GNU ou uma zebra da sua manada através de uma perseguição implacável e coordenada. A sua famosa gargalhada é, na verdade, uma forma de comunicação, usada para reunir o clã e intimidar os rivais. Tanto em lobos como em hienas, vemos que a caça em grupo não é apenas sobre força combinada, mas sobre estratégia, comunicação e uma profunda compreensão social que transforma o grupo numa superunidade predadora. Onde o ar e a água se encontram, um desafio único de caça apresenta-se, e as aves aquáticas desenvolveram soluções elegantemente precisas. Tomemos, por exemplo, o martim pescador. Pousado num ramo sobre a água, ele é a imagem da paciência concentrada. Os seus olhos são capazes de compensar a refração da luz na água, calculando a verdadeira posição do peixe abaixo. O seu ataque é um mergulho vertical, uma seta azul e laranja que perfura a superfície com o mínimo de salpicos. É um ato de precisão balística, onde o ângulo, a velocidade e o momento são todos perfeitamente sincronizados para garantir o sucesso. Outras aves, como os corvos marinhos ou os gansos patola, transformam o seu corpo inteiro num torpedo. Voando a grande altitude, localizam um cardume e mergulham a velocidades estonteantes, por vezes superiores a 100 km por hora. O impacto com a água é tão violento que possuem sacos de ar especiais na cabeça e no peito para o amortecer. Debaixo de água, usam as suas asas e patas para perseguir os peixes com uma agilidade surpreendente. Esta transição dramática do voo aéreo para a perseguição subaquática é uma das adaptações mais espetaculares do mundo das aves, uma demonstração de como a evolução moldou especialistas para explorar esta fronteira entre dois mundos. O mundo dos insetos, muitas vezes ignorado, está repleto de estratégias de caça que rivalizam em complexidade com as de qualquer vertebrado. As formigas correição, por exemplo, representam o poder do coletivo levado ao extremo. Elas não constroem ninhos permanentes, mas formam exércitos em marcha que consomem tudo no seu caminho. A sua estratégia é a da força esmagadora dos números. Elas formam colunas de ataque, flanqueando e subjugando presas muito maiores do que elas, desde outros insetos a pequenos vertebrados. O seu comportamento coletivo é tão coordenado que podem formar pontes vivas com os seus próprios corpos para atravessar obstáculos, um feito de engenharia cooperativa. Outros insetos predadores apostam na engenhosidade individual. A larva do formiga-leão constrói uma armadilha engenhosa, um poço cônico em solo arenoso. Ela esconde-se no fundo, esperando que uma formiga ou outro pequeno inseto caia para dentro. As paredes íngremes e o solo solto tornam a fuga quase impossível. Se a presa tenta escalar, a larva do formiga-leão atira grãos de areia para a fazer escorregar de volta para as suas mandíbulas. É um exemplo notável de uso de ferramentas e de manipulação do ambiente, uma estratégia de caça passiva que é tão calculada como qualquer perseguição ativa. No mundo aquático e nas margens úmidas, a caça assume formas subtis e mortais, muitas vezes envolvendo armadilhas naturais e armas químicas. O peixe-arqueiro, nativo do Sudeste Asiático, desenvolveu uma técnica de caça verdadeiramente única. Ele cospe um jato de água com uma precisão notável para derrubar insetos pousados em folhas acima da superfície. Para o fazer, tem de calcular não só o ângulo e a força, mas também a refração da luz, um feito de balística impressionante. É uma estratégia que lhe permite aceder a uma fonte de alimento que está, literalmente, fora do seu alcance e do seu elemento. Os anfíbios, como as rãs flecha venenosas da América do Sul, adotam uma abordagem diferente. Elas não precisam de ser rápidas ou fortes para subjugar a presa, pois a sua arma é o veneno. No entanto, a sua estratégia é mais defensiva.
com a sua pele brilhantemente colorida a anunciar a sua toxicidade aos predadores. Mas outros anfíbios e peixes usam o veneno de forma ofensiva. O peixe-escorpião, por exemplo, injeta veneno através dos seus espinhos para paralisar a presa. Estas estratégias mostram que a força bruta não é o único caminho para o sucesso. O uso inteligente do ambiente e da própria bioquímica pode ser igualmente, ou até mais, eficaz. Nos céus abertos e nos picos das montanhas, as aves de rapina personificam a mestria do equilíbrio entre a paciência e a precisão. Uma águia real pode passar horas a planar nas correntes térmicas ou pousada num penhasco, os seus olhos incrivelmente aguçados a examinar o vale abaixo. A sua visão é estimada como sendo de 4 a 8 vezes mais potente que a de um humano, permitindo-lhe detectar o mais pequeno movimento a quilômetros de distância. Essa fase de observação não é passiva, é uma recolha de informações, uma avaliação do terreno e da atividade das presas. Ela espera pelo momento perfeito, pela oportunidade ideal, conservando a sua energia para o momento decisivo. Quando essa oportunidade surge, a paciência dá lugar a uma explosão de poder e precisão. O falcão peregrino, que é a ave mais rápida do mundo, executa um mergulho em estupe que pode exceder 300 km por hora. Durante esse mergulho, ele ajusta a trajetória, transformando-se num verdadeiro míssil vivo. O ataque não é uma colisão descontrolada, é um golpe preciso, muitas vezes com as garras cerradas, desenhado para atordoar ou matar a presa instantaneamente no ar. Essa combinação de vigilância paciente e de um ataque de velocidade e precisão avassaladoras é o que torna essas aves os soberanos incontestados dos céus. A luta pela sobrevivência, às vezes, cria alianças nos locais mais inesperados. A cooperação não se limita apenas aos membros da mesma espécie. Em alguns casos, predadores diferentes formam parcerias temporárias, onde cada um utiliza as suas habilidades únicas para um benefício mútuo. Um dos exemplos mais fascinantes é a possível cooperação entre coiotes e texugos na América do Norte. O coiote, rápido e com boa visão, pode perseguir esquilos terrestres em campo aberto. Já o texugo, um escavador poderoso, pode desenterrar as presas das suas tocas. Juntos, eles cobrem todas as vias de escape. O esquilo que foge do texugo na toca pode ser apanhado pelo coiote à superfície e vice-versa. Outro exemplo notável pode ser observado entre os corvos e os lobos. Os corvos, com a sua visão privilegiada dos céus, podem seguir as alcateias de lobos, sabendo que uma caçada bem-sucedida resultará em restos de carcaça para eles. Alguns sugerem que os corvos podem até mesmo guiar os lobos em direção a presas potenciais ou alertá-los para perigos. Embora a natureza exata dessas interações ainda seja objeto de estudo, elas mostram que o reino animal é uma rede complexa de relações, onde a linha entre competição e cooperação pode ser surpreendentemente tênue e onde a inteligência se manifesta na capacidade de formar alianças estratégicas. Nos oceanos do mundo, o tubarão reina como um predador supremo, mas a sua reputação de máquina de matar indiscriminada desmente a sofisticação das suas estratégias. Muitas espécies de tubarões são caçadores calculistas, cujos ataques são planejados com uma precisão coreografada. O grande tubarão branco, por exemplo, ao caçar focas perto da superfície, emprega uma técnica de emboscada vertical. Ele patrulha as águas profundas, invisível para a foca que está na superfície. Usando a sua coloração escura no dorso para se misturar com as profundezas, ele se aproxima por baixo e ataca com uma explosão de velocidade vertical, atingindo a presa com uma força tremenda. Esse ataque, conhecido como breaching, é um dos espetáculos mais dramáticos da natureza, com o tubarão projetando-se completamente para fora da água. Não é um ato de fúria cega, mas sim uma tática altamente especializada para incapacitar uma presa ágil e poderosa no primeiro golpe.
Outros tubarões, como o tubarão-martelo, usam a sua cabeça de formato peculiar para detectar os campos elétricos de presas escondidas na areia. Cada espécie desenvolveu as suas próprias técnicas, transformando a caça numa demonstração de poder, furtividade e uma profunda compreensão do seu ambiente tridimensional, gerando uma expectativa tensa antes de cada ataque. A defesa no mundo animal não se resume a fugir ou a esconder-se. Muitas presas desenvolveram estratégias ativas para confundir, distrair e comunicar com os predadores, numa tentativa de evitar o confronto. As zebras são um exemplo clássico. As suas riscas contrastantes, quando vistas individualmente, parecem destacar o animal. No entanto, numa manada em movimento, as riscas criam uma ilusão de ótica desconcertante. Para um leão que se aproxima, a massa de riscas em movimento torna extremamente difícil isolar um único indivíduo, focar e calcular o ponto de ataque. É uma forma de camuflagem em movimento, uma defesa coletiva que joga com a percepção do predador. Outras presas usam a comunicação direta. Algumas gazelas, quando avistam um predador, executam um comportamento peculiar conhecido como stotting ou pronking, saltos verticais rígidos com todas as 4 patas no ar. Isto pode parecer contraintuitivo, pois gasta energia e torna a presa mais visível. No entanto, a teoria sugere que é um sinal honesto para o predador. A gazela está a comunicar a sua força e agilidade, essencialmente a dizer: "Eu vi-te, estou em excelente condição física e não vale a pena perseguires-me." É um jogo psicológico, uma tentativa de dissuadir o ataque antes mesmo que ele comece. A violência explícita não é a única forma de garantir uma refeição. No mundo animal, muitos predadores dominam a arte da captura indireta, usando armas químicas sofisticadas para subjugar as suas presas sem um confronto físico prolongado. As aranhas são mestres desta estratégia. A teia de uma aranha-orbe é uma maravilha da engenharia. Uma armadilha passiva que é ao mesmo tempo forte e elástica. A aranha não precisa de perseguir a sua presa. Ela espera que a presa venha até ela. Uma vez que um inseto fica preso, a aranha aproxima-se rapidamente, não para lutar, mas para administrar uma picada venenosa que paralisa a vítima e inicia o processo de digestão externamente. As rãs venenosas, embora usem o seu veneno principalmente para defesa, ilustram o poder destas toxinas. Outros predadores, como certas espécies de serpentes e caracóis do cone marinhos, desenvolveram venenos incrivelmente potentes e de ação rápida. O caracol do cone usa um dente em forma de arpão para injetar um coquetel complexo de neurotoxinas que pode paralisar um peixe instantaneamente. Estas estratégias de caça química são um testemunho da diversidade evolutiva, mostrando que a batalha pela sobrevivência também é travada a um nível molecular, numa guerra silenciosa e invisível. A inteligência no reino animal manifesta-se de forma poderosa na capacidade de viver em sociedades complexas, onde o conhecimento coletivo e a proteção mútua são fundamentais para a sobrevivência. Os elefantes são um exemplo primordial. Liderados por uma matriarca experiente, a manada funciona como uma unidade coesa. A matriarca possui um mapa mental do seu território, lembrando-se da localização de fontes de água e alimento ao longo das estações. Mais importante, ela possui uma biblioteca de conhecimento sobre como lidar com predadores. A sua experiência permite ao grupo antecipar os movimentos dos leões, evitar áreas de emboscada conhecidas e organizar uma defesa formidável. Quando ameaçados, os elefantes formam um círculo protetor em torno dos membros mais jovens e vulneráveis, apresentando uma parede impenetrável de presas e força. Os golfinhos também exibem uma inteligência social notável, protegendo os membros doentes ou feridos do seu grupo, ajudando-os a chegar à superfície para respirar. Esta capacidade de antecipar o perigo,
de proteger os fracos e de agir como um todo coeso, é uma das estratégias de defesa mais eficazes da natureza. É a prova de que a inteligência e a empatia não são exclusivas dos humanos, e que são ferramentas poderosas na luta pela vida. A camuflagem é uma ferramenta de sobrevivência fundamental, mas alguns animais levaram-na a um nível extraordinário, não apenas misturando-se com o ambiente, mas tornando-se parte dele de forma ativa e dinâmica. O choco, um parente próximo do polvo e da lula, é talvez o mestre supremo desta arte. A sua pele é uma tela viva, capaz de produzir padrões de luz e cor hipnotizantes. Ele não só consegue igualar a cor e o padrão do fundo do mar, como também pode criar padrões em movimento na sua pele como ondas de luz que passam, para confundir e hipnotizar tanto presas como predadores. É uma exibição deslumbrante que parece desafiar a biologia. Esta camuflagem não é apenas reativa, é proativa. O choco pode criar a aparência de um objeto inanimado, como uma rocha ou uma alga, e até mesmo alterar a textura da sua pele para corresponder ao ambiente. Esta capacidade de mudar de forma e aparência em tempo real é uma vantagem imensa. Permite-lhe aproximar-se de presas sem ser detetado e desaparecer instantaneamente quando um predador se aproxima. É uma forma de engano sofisticada que joga com a percepção visual dos outros animais, uma demonstração de que, por vezes, a melhor maneira de sobreviver é simplesmente deixar de existir aos olhos dos outros. Nos ambientes mais inóspitos da Terra, como os desertos escaldantes e as tundras geladas, a vida é uma batalha constante contra os elementos, e a caça requer um planeamento extremo. Aqui, a conservação de energia é tão importante como a captura da presa. A raposa do Ártico, por exemplo, enfrenta invernos longos e escuros com escassez de alimento. A sua pelagem branca serve de camuflagem perfeita contra a neve, permitindo-lhe aproximar-se de lemingues ou aves sem ser vista. Ela tem uma audição tão apurada que consegue detetar presas a mover-se debaixo de uma espessa camada de neve, executando um mergulho preciso para as capturar, uma tática que maximiza as hipóteses de sucesso com o mínimo gasto de energia. No deserto, a sobrevivência exige adaptações igualmente notáveis. O feneco, uma pequena raposa do Saara, tem orelhas enormes, que não servem apenas para uma audição excepcional para localizar insetos e pequenos roedores sob a areia, mas também para dissipar o calor do corpo. A caça ocorre principalmente durante a noite, mais fresca, para evitar a desidratação e o calor extremo do dia. Nestes ambientes, cada movimento é ponderado, cada oportunidade é preciosa. A estratégia não é apenas sobre a caçada em si, mas sobre a gestão de recursos num mundo onde a margem de erro é praticamente nula. Ocasionalmente, o mundo animal apresenta-nos comportamentos que parecem desafiar a lógica e as nossas expectativas. São estratégias contra-intuitivas que, à primeira vista, parecem desvantajosas, mas que se revelam táticas de sobrevivência geniais e surpreendentes. Tomemos o exemplo da doninha pigmeia, um predador minúsculo mas feroz. Quando caça coelhos, que são muito maiores do que ela, por vezes executa uma dança da guerra bizarra, saltando e contorcendo-se erraticamente. Este comportamento parece ridículo, mas acredita-se que hipnotiza ou confunde o coelho, permitindo que a doninha se aproxime o suficiente para desferir uma mordida fatal no pescoço. Outro exemplo desconcertante vem do pássaro abibi, que emprega a tática da asa partida. Quando um predador, como uma raposa, se aproxima do seu ninho no chão, o progenitor afasta-se e finge estar ferido, arrastando uma asa como se estivesse partida. A raposa, vendo uma presa fácil, é atraída para longe do ninho. Uma vez que o predador está a uma distância segura, o abibi milagrosamente recupera e voa para longe, tendo salvo a sua prole através de um ato de puro engano teatral. Estes comportamentos mostram que a evolução não segue sempre um caminho linear.
e que, por vezes, as soluções mais eficazes são as mais inesperadas. Ao viajarmos por este espetáculo de táticas e estratégias, torna-se claro que o reino animal é um professor inesgotável. Cada criatura, do mais pequeno inseto ao maior mamífero, carrega consigo um manual de sobrevivência escrito ao longo de milhões de anos de evolução. Estas não são apenas histórias de caça e fuga. São lições profundas sobre inteligência, planeamento, cooperação e adaptação. Vimos a precisão calculista do guepardo, a genialidade coletiva das orcas, a paciência do peixe-pedra e a criatividade do polvo. Cada estratégia é uma solução única para o desafio universal da vida. A natureza ensina-nos que não existe uma única resposta correta. O sucesso pode vir da força bruta ou da furtividade silenciosa, da velocidade ofuscante ou da paciência infinita, da cooperação social ou do engano solitário. Esta diversidade de soluções é o que torna o mundo natural tão resiliente e fascinante. Ao observarmos estas criaturas, somos recordados da complexidade e da beleza da vida e da inteligência que permeia cada canto do nosso planeta. A luta pela sobrevivência, longe de ser apenas um drama brutal, é também uma demonstração contínua de engenho e inovação. Esperamos que esta exploração das estratégias do mundo animal o tenha inspirado e maravilhado tanto quanto a nós. O livro da natureza está sempre aberto, com novas histórias a serem descobertas a cada dia. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Virais do Mundo para continuar explorando táticas de sobrevivência extraordinárias no mundo animal. Juntos, vamos continuar a desvendar os segredos e as maravilhas do nosso incrível planeta. E assim, a nossa jornada pelo teatro da vida selvagem chega ao fim por hoje. Vimos que, por trás de cada movimento, cada ataque e cada fuga, existe uma estratégia complexa, uma inteligência que foi aperfeiçoada ao longo de milênios. O reino animal não é apenas um palco de instintos cegos, mas sim um tabuleiro de xadrez dinâmico, onde cada peça, seja predador ou presa, joga o seu papel com uma perícia notável. Da colaboração em grande escala à astúcia individual, a natureza oferece-nos um espetáculo contínuo de engenho e resiliência. Estas histórias de sobrevivência são mais do que meras curiosidades. São um espelho que reflete as leis fundamentais da vida. Ensinam-nos sobre a importância da adaptação, o poder da cooperação e a beleza da diversidade de soluções para um mesmo problema. Cada criatura que observamos hoje é um testemunho da incrível capacidade da vida para encontrar um caminho, para inovar e para prosperar mesmo nas condições mais desafiadoras. É um lembrete humilde da sabedoria inerente ao mundo natural que nos rodeia e da qual fazemos parte. Se esta imersão no gênio estratégico do mundo animal despertou a sua curiosidade e o seu espanto, convidamo-lo a continuar esta exploração conosco. Há um universo infinito de histórias à espera de serem contadas. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Virais do Mundo para continuar explorando táticas de sobrevivência extraordinárias no mundo animal. A sua participação ajuda-nos a trazer mais destas incríveis narrativas até si. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima aventura.